Oi, minha gente, espero que esteja tudo bem com vocês. É um prazer imenso para mim poder fazer parte dessa FLIG. E o meu nome é Gustavo e sou autor desse livro, Direito, Justiça e Literatura, das Memórias de um Sargento de Milícias, As Memórias do Cárcere. Esse livro que acabou de sair pela editora de Curitiba, CRV. Saiu agora esse ano de 2021. Antes de falar dele, eu queria me apresentar. Eu comecei dizendo que é um prazer muito grande poder apresentar o meu livro nessa Feira do Livro, porque eu sou nascido em Guaxupé, uma cidade pela qual eu tenho um carinho imenso, muito embora eu tenha vivido pouco tempo em Guaxupé. Passei toda a minha infância na cidade de Cabo Verde, também aí pertinho, no sul de Minas, e vivi dos meus 14 aos 18 em Guaxupé. Mas foram poucos anos, mas que tiveram uma importância muito grande na minha formação. Enquanto eu vivi em Guaxupé, eu tive a oportunidade de ter aula de literatura com a professora Lilian Zag, que é de Guaranésia, mas que dava aula em Guaxupé, dá aula em Guaxupé ainda. E quando eu tive aula de literatura com ela, foi uma revelação para mim, os estudos da literatura. Além de estudar bastante literatura, de ajudar os meus colegas estudando alguma coisa ou outra, eu também escrevia. Sempre costumei escrever poemas. Espero futuramente poder publicar um livro de poemas e lançá-lo numa próxima edição da FLIG, né? Um sonho, um projeto que eu tenho. Mas todo mundo que gosta de poesia sabe que escrever poesia é algo que demanda bastante tempo da gente. A gente tem que prestar atenção em cada detalhe, em cada palavra, em cada som, mas espero ter essa oportunidade um dia. Acho que as pessoas precisam cada vez mais da poesia. Vivi em Guaxupé então até os meus 18 anos e por causa dessas aulas de literatura resolvi prestar letras. Eu me mudei então para Araraquara, no interior de São Paulo, cidade onde eu vivo até hoje, pela qual também tenho imenso carinho. Já faz 11 anos que eu estou vivendo aqui. Fiz letras na Unesp de Araraquara, Universidade Estadual de São Paulo. Depois, o mestrado em literatura e estudos literários pela Unesp de Araraquara e o doutorado também pela Unesp de Araraquara. Nesse meio tempo ainda me graduei em Direito, mas nunca exerci propriamente a profissão. Atuei como advogado por muito pouco tempo, percebi que não era isso que eu queria. Descobri que no direito o que eu gostava mesmo era de fazer pesquisa e de dar aula, o que eu já estava começando a fazer também na área de letras. Então, eu, ao longo desse percurso, percebi que o meu lugar era na sala de aula, que o que me dava prazer era ensinar, contribuir com reflexão crítica para as pessoas, contribuir para a formação das pessoas. E nesse percurso eu acabei sendo professor substituto aqui na Unesp de Araraquara mesmo, na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também na Universidade Federal de São Carlos, onde hoje eu faço o meu pós-doutorado sobre ensino de literaturas africanas de língua portuguesa. Nesse caminho, vocês imaginem, recebi muitos incentivos, mas também muitos desincentivos, digamos assim. Ser professor, a docência é algo que não é tão incentivado. Muitas vezes eu ouvia pessoas dizerem o pior para mim, né, que eu não deveria fazer isso, que eu não iria me dar bem nessa profissão, desvalorizando sempre que possível a profissão do professor. Bom, como bom aquariano que eu sou, eu encarava todos esses falatórios como um desafio e quanto mais criticavam, mais eu me apaixonava pela profissão de professor, que é o que me faz feliz, é o que me move, poder contribuir um pouco e construir conhecimento e reflexão junto com as pessoas. Eu acho que isso é sempre algo muito importante de se cultivar, reflexão e senso crítico. Um professor não é apenas uma pessoa que passa informação para outra, mas que constrói conhecimento com o outro. Informação a gente tem muito na internet. Construir conhecimento é algo que demanda um pouco mais de tempo, paciência e amor, além de vocação. Nessa minha atividade de professor, eu acabei construindo essa pesquisa, que foi culminar nesse livro. Esse livro, na verdade, ele é fruto da minha pesquisa da tese de doutorado. Eu fiz a minha tese de doutorado aqui na Unesp de Araraquara, então uma pesquisa numa universidade pública. As universidades públicas sempre têm essa preocupação de construir pesquisas que pensem no melhor futuro do país, que queiram propor uma melhora no nosso país, devolver para a sociedade todo o conhecimento que foi gerado dentro da universidade pública, e foi assim que me veio essa pesquisa,
que eu fui parar para pensar que no Brasil, historicamente, muitos fatos que o nosso povo viveu, que a nossa sociedade viveu, foram injustos. E como que a literatura pegou essas injustiças e trabalhou ao longo da história. Então eu parti de 2 livros, um que começou a ser publicado em 1852, Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e outro publicado em 1953, portanto 100 anos depois, pelo Graciliano Ramos, autor do Vidas Secas, que é Memórias do Cárcere. Então eu peguei esses 2 livros, cerca de 100 anos de história separam um do outro, e fiz uma comparação, tentando mostrar que diversos fatos que o nosso país acabou vivendo, diversas injustiças que o povo brasileiro viveu, continuaram mais ou menos da mesma maneira em cerca de 100 anos. E essas injustiças continuam, muitas delas, até hoje. Então, partindo da literatura, partindo do estudo desses 2 livros, eu proponho uma reflexão para tentar pensar o nosso país de hoje, nosso Brasil de hoje. É isso a nossa grande vontade, nosso grande sonho. Pensar o que acontece no nosso país para sonhar um outro país. E daí fica, né, essa propaganda desse livro, não é simplesmente para que, olha, comprem o livro. Não, esse livro é um livro para quem gosta de literatura, um livro para quem quer pensar e refletir um pouco sobre a justiça, sobre a sociedade brasileira. Mas eu faço a propaganda para que seja lido, porque eu acredito mesmo que é possível que nós mudemos o nosso país, que nós façamos um país mais justo. Como eu estou aqui apresentando o livro, eu gostaria de ler uns trechos para vocês, que são uns trechos curtos da apresentação do livro, tá? E eu começo aqui, depois eu falo onde encontrar o livro para quem tiver o interesse. Perceber a história e interpretá-la é, antes de mais nada, uma forma de autoconhecimento. Por vezes, acabamos nos perdendo em dúvidas acerca do caminho que estamos seguindo, dos rumos que a nação está tomando e das perspectivas do futuro. O Brasil contemporâneo atravessa um momento conturbado e obscuro, sob ameaças de discursos autoritários e conservadores, fantasmas de regimes opressores de outrora, aterrorizantes redes de fake news e uma grande descrença na justiça. Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo tem sentido. Além disso, em plena nuvem de incertezas trazida pela pandemia de Covid-19, vemos estarrecidos um crescente descaso pelas ciências, em especial pelas ciências humanas e, sobremaneira, pelas artes. Tais searas são alvo de ataques infundados, exatamente no período em que nosso povo tanto necessita delas. Toda essa situação deixa um sentimento muito forte de injustiça. No Brasil da década de 2020, o fato de ser leitor e intelectual é visto por grande parte da população como subversivo. Vivemos os anos da ignorância envaidecida. Diversas pessoas associam cultura e educação a ideologias políticas com as quais não concordam, enquanto a não leitura, a não cultura, a não educação deve ser algo a se orgulhar, quase como uma forma de patriotismo. O acesso às notícias, muitas delas mentirosas, enviadas por WhatsApp e outras redes sociais, dá uma falsa sensação de se estar informado. Todavia, informação é muito diferente de conhecimento, e conhecimento apenas um degrau na busca da sabedoria. Mas afinal, o que a literatura brasileira tem a ver com esses problemas contemporâneos do país? Como ela pode nos fazer pensar, interpretar, desenvolver senso crítico e, com isso, agir para mudar a triste situação que nos encontramos? E mais, como a justiça dialoga com a literatura? Buscamos responder essas perguntas ao longo deste livro. Entretanto, cabe já um spoiler. Uma obra literária não é simplesmente uma forma de entretenimento e de prazer estético. Ela é uma obra de arte complexa, usando como matéria-prima a linguagem, aquilo que o ser humano tem de mais diferenciador em relação aos outros animais. A literatura constrói um objeto coeso, em que podemos ver e imaginar o mundo pelo ponto de vista do outro. Ao lermos um romance, não estamos apenas nos distraindo, mas vivendo a vida de uma personagem que tem um momento histórico próprio, uma filosofia de vida própria e um modo de pensar específico.
É dessa maneira que a literatura é capaz de amalgamar diversas áreas do saber. Ao lê-la, tomamos contato empiricamente com a história, com a geografia, com a cultura, com a sociologia, etc. Tudo isso que faz parte da nossa formação do senso crítico. Ler literatura não é evadir nem se informar, é conhecer, é buscar sabedoria e é autoconhecimento. Ao sentir o mundo pelas palavras do outro, temos uma noção mais ampla da nossa própria vida. Ao conhecermos a história do nosso país através de uma narrativa de outra época, podemos mais do que aprender, viver os processos de desenvolvimento da nação que nos levaram até hoje. Pensemos nas seguintes situações: sensação de injustiça, um direito subordinado a interesses políticos, violentas e abusivas operações policiais que massacram a população mais pobre, perseguição de inimigos políticos, governos que se valem do discurso anticomunista para agir despoticamente, leis dribladas e usadas para fins escusos, amplo acesso à justiça apenas para quem tem dinheiro. Parecem circunstâncias dos nossos dias, gente. Mas isso tudo está nas memórias de um sargento de milícias, lá do século XIX, e nas memórias do cárcere do século XX. Então é pensando nessas duas obras, pensando sobre literatura, sobre a importância do ato de ler, tema da nossa Feira do Livro, que eu construo as reflexões desse livro, que eu convido vocês a ler e conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa. Deixo com vocês o nome, né, o título aqui para quem se interessar, onde comprar esse livro. Vocês podem comprar em sites como a Amazon, por exemplo, ele está disponível para venda lá, mas eu sugiro, para quem tiver o interesse de conhecer um pouco mais, o site da editora CRV. Você jogando no Google lá, editora CRV, você já vai encontrar o site, e aí você joga o título do livro ou o meu nome, Gustavo de Melo, com 2 L's, Sá Carvalho Ribeiro, e ali você pode encontrar esse livro, ler o sumário, ver se aquilo vai te interessar, e ler essa apresentação, que eu li alguns trechos, por inteira. Vocês vão ver a que se pretende esse livro aqui, que eu estou tendo a chance de lançar aqui na Feira do Livro. Tá? Agradeço muito a paciência e o interesse de todo mundo. Se quiserem conversar alguma coisa sobre o livro, tiver alguma dúvida, falar sobre literatura, sobre poesia, enfim, fiquem à vontade, podem acessar minha rede social, meu Instagram é @GustavoMelo, tudo junto, com 2 L's, _Ribeiro. Então, @GustavoMelo.Ribeiro. Ali vocês podem adicionar, a gente conversa e podemos falar sobre literatura, sobre o livro, qualquer dúvida. Falar de literatura é sempre bom e sempre necessário. Agradeço muito o interesse e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram conversar, eu estou à disposição.